não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, qual foi o objetivo da expressão de Jesus para os seus discípulos com relação à sua vinda? Para buscar o seu povo, os seus escolhidos. Esse é o objetivo dele voltar aqui outra vez. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ver também aqui na palavra de Deus o que vai acontecer ao voltar Jesus, né? Versículo 16, 17 e 18. Leiamos nesse momento para nossa reflexão. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui Jesus, né, ele na sua vinda, na sua segunda vinda, ele vai realizar a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é dos justos, os que morreram em Cristo, pertencente à grande multidão de salvos, que vão ressuscitar pela voz de Cristo. Porque na ressurreição especial ou parcial, ressuscitam pela voz do Pai, a voz de Deus. Que é a especial ou parcial, que é a ressurreição de Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então vai ser uma ressurreição parcial mista. Vai ser mista, quer dizer, está mesclada entre salvos e perdidos. Na ressurreição, na primeira ressurreição, que é pela voz de Cristo, ressuscita unicamente os que morreram em Cristo. Os outros que ficaram na sepultura ressuscitarão após 1000 anos. Apocalipse, falando da ressurreição, capítulo 20, fala que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Versículo 5, né, Apocalipse 20. Então nós podemos ver aí a ressurreição parcial, antes da volta de Cristo, a ressurreição geral de justo, por ocasião da volta de Cristo, e a ressurreição geral de ímpio, após 1000 anos da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Então, entre a segunda vinda de Cristo, ou a primeira ressurreição, e a segunda, ocorre um espaço de 1000 anos. E Cristo, ao vir, ele vem trazendo o galardão para outorgar os vencedores. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que cedo venho, diz o texto, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O texto de 1 Tessalonicenses
no versículo 17, analisamos: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja que Cristo vem buscar e a permanência dos salvos com Cristo vai ser para sempre. Nunca mais vão se apartar, como foi na primeira vinda, né? Por isso os discípulos ficaram tristes, né? Mas Cristo prometeu enviar um consolador, enviar um representante que estaria com eles, não provisório, mas para sempre aqui, enquanto existisse o reino da graça, né? O Espírito Santo estaria com seu discípulo como representante de Cristo. Agora, a recompensa é dado. Será quando será dado a recompensa dos justos? Lucas 14, versículo 14. Diz lá que recompensado, diz o texto, que será na ressurreição dos justos. Então veja que a recompensa dos salvos está na ressurreição. Então, por esse motivo, o objetivo da volta de Cristo para buscar o povo, tanto os que estão na sepultura aguardando, como os vivos que estão aguardando. Como diz o texto de 1 Tessalonicenses 4, mas nós que ficarmos vivos, quer dizer, então alguns estarão vivos que não passarão pela morte, e outros passarão pela morte e serão ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. Encontrar o Senhor nos ares. Então vem Deus, e vai demorar muito tempo Jesus voltar? Será que demora muito tempo? Como estaremos hoje? Estamos ansiosos para a volta de Cristo ou estamos acomodados? Como está? Hoje a maioria absoluta, né, mesmo crendo na volta de Jesus, mas está acomodados. Irmão, se esse é tão importante, a volta de Cristo para nós, então nós devemos nos preparar nossa vida para apressar a volta de Jesus, né? E pregar também o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Assim como ele vem, o objetivo da vinda dele é para buscar os seus, mas serão punidos com rigor aqueles que não prepararam. No livro de Judas, versículo 14 e versículo 15, nós vamos analisar que há muitos séculos atrás, já havia anunciado a volta de Jesus, né? O sétimo depois de Adão. Como escreve aqui Judas, escreve assim: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, e deste profetizou: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por com milhares as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, consequentemente, Jesus, ao vir buscar o seu povo, os ímpios não resistirão o resplendor e glória na volta de Cristo.
Cristo vem numa tríplice glória. A glória dele, a glória do Pai e de todos os anjos. Essa tríplice glória, então, forma uma labareda de fogo. Os montes estarão derretendo. O mar revolto, lançando pedra de si, a grande altura, as ilhas, os montes, se movendo dos seus lugares. O mundo estará em comoção. O céu atmosférico se enrola como um livro, como um pergaminho. Tudo na natureza está se movendo. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Ele vem para cumprir uma missão de buscar o seu povo, consequentemente, como o versículo de Judas, versículo 14 e 15, vai fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Ao passo que vem para buscar o resultado do grande sacrifício dele e também punir aqueles que não deram crédito à sua palavra, não atentaram para as oportunidades que foi estendida para eles. Como o versículo 15 disse, né? Que por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, vai ser punido seriamente, né? Então, como vai ficar a situação depois que ele vier buscar o seu povo? O mundo vai ficar vazio, a terra vai esvaziar de seres humanos vivos, e os salvos todos são levados para o céu, os ímpios todos serão destruídos. Consequentemente, a terra vai ficar vazia por 1000 anos. O profeta Jeremias, ele descreve a situação após a segunda vinda de Cristo, deste mundo, da terra, das cidades, todos os movimentos. Capítulo 4 de Jeremias, a partir do versículo 23. Vamos considerar os escritos sagrados a respeito deste assunto. Diz assim: o profeta declara o seguinte: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha a sua luz. Aqui trevas, né? Ficará em trevas, sem luz. Essa foi a visão do profeta Jeremias. Observei os montes, eis que estava tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Todas as cidades, a terra fértil era um deserto. Foi na visão do profeta, e ele escreveu isso aqui. E vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então veja que as coisas vão acontecer de forma assustadora. A terra vai ficar completamente
vazia de seres humanos, aqui apenas a morada de Satanás com seus anjos caídos, todos os anjos maus, durante 1000 anos. Isso aqui será uma cadeia de circunstância, uma prisão circunstancial. O profeta Isaías, ele declara também o estado da terra. Capítulo 24 do profeta Isaías, dizendo também assim, primeiro versículo: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Versículo 3: de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Então essa será a condição da terra, né? Será vazia, será transtornada a sua superfície e será dispersa os seus moradores, né? Serão dispersos. Aqui não ficará aqui seres humanos vivos. Todos os salvos subiu e todos os ímpios pereceram. No livro ainda do profeta Isaías, capítulo 13, o versículo 9, diz assim: eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Então o Senhor vem para fazer uma varredura, como foi nos dias de Noé. Varreu da face da terra os seres humanos apenas com sobrevivente de 8 pessoas. E agora vai fazer uma segunda varredura nessa terra. Vai destruir os pecadores dela. Então, aqui serão eles destruídos. Os ímpios, pecado e pecadores, né, serão varridos. A terra vai ficar numa situação de caos por 1000 anos. A morada de Satanás nesse mundo tudo revirado, tudo transtornado. Foi isso que foi a semeadura dele, né? Semeou. Certo? Semeou. Então vai colher. E depois, além de morar nesse desconforto de trevas, né, que é um ambiente próprio dele. Trevas aqui, ele também é das trevas. Então combinou. Vai morar 1000 anos nas trevas. Como ele vai reinar aqui, não com ser humano, mas vai ficar aqui preso por circunstância. Porque não tem nenhum ser humano para tentar e não tem acesso a outros lugares. Ele vai ficar restrito à terra por 1000 anos. Por isso, nós, pela graça de Deus, temos o privilégio de poder conhecer estas verdades e escapar. Temos um céu de luz e felicidade a alcançar, um lago de fogo e enxofre a evitar. E se cada dia nós buscar mais a Jesus, mais de Cristo, né, para nós estarmos em harmonia com Ele aqui na terra, vão ter o privilégio de reinar com Cristo no céu de luz. Enquanto o céu de luz, lá está o lugar da felicidade dos santos, aqui está a tristeza do originador do pecado, né?
Ele vai estar triste aqui, mas vai reviver as suas esperanças após passar os 1000 anos. Porém, por pouco tempo, né? Finalmente será para sempre banido, destruído para todo sempre. Será destruído. Então agora depois vem essa terceira vinda de Cristo, né? Que agora nós estamos aguardando a segunda, já veio a primeira e nós depois da segunda vem a terceira vinda. Ele vem na terceira vinda para morar aqui, purificar a terra, transformar ela num paraíso, e agora aqui é a morada dos remidos para sempre. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala: aquele que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, é que Deus preparou para aqueles que o amam. Vale a pena, irmãos, sofrer pela causa do Mestre. Somos testados e provados aqui neste mundo para depois receber a recompensa. Tiago 1,12 diz que bem-aventurado o varão que sofre tentação, que depois de ser provado receberá a coroa da vida. O apóstolo Paulo sofreu tanto, mas ele não perdia de vista a recompensa final. O que ele disse no final, as suas últimas palavras? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, agora é quando? Final da sua vida. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele diz: não somente a mim, diz ele, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, na vinda de Cristo é que temos a nossa recompensa. É na vinda dele. Os mortos ressuscitam para receber, os mortos em Cristo, receber a recompensa, e os vivos em Cristo são transformados, recebendo a recompensa também. E agora, ambos, tanto os mortos em Cristo ressuscitados, como os vivos em Cristo transformados, vão ser levados a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, né? Mais um pouquinho de tempo. Mais um pouquinho de tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mais um pouquinho. Esse pouquinho é um tempinho, é um pequeno tempo. Pouco tempo, pouquinho. Não vai demorar. Sempre é a nossa esperança, né? Em breve. Se a gente tiver vivo, sem passar pela morte, né? Serão transformados. E se tiver ido para o pó, vão também estar felizes, né? Apocalipse 14, né? Versículo 13. Bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descanse do seu trabalho e as suas obras siga. Quer dizer, se nós viver ou morrer, estamos entre os bem-aventurados, né? Bem-aventurados. Porque Apocalipse 20, versículo 6, diz que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quer dizer, aqueles que estão debaixo da tríplice mensagem angélica, que são identificados com ela, será que vai estar na primeira ressurreição ou na ressurreição parcial ou especial, ou na ressurreição geral do final, depois dos 1000 anos da vinda de Cristo? Irmãos,
como nós podemos classificar? Os que foram identificados, presta bem atenção, com a tríplice mensagem angélica. Uma ordem fala assim: todos que morreram guardando o sábado, identificado com a tríplice mensagem angélica, vão ser ressuscitados pela voz de Deus na 7ª, última praga, no início da 7ª praga, né? Então, quando haver Deus falar, né, o terremoto, haverá um grande terremoto mundial, e as sepulturas se abrem. Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, vão sair do seu leito de pó glorificado para ouvir o concerto de paz Deus estabeleceu com o seu povo. Quer dizer, vão ressuscitar glorificado, não imortalizado, glorificado pela voz de Deus. Quando Cristo vier nas nuvens e ressuscitar a grande multidão de salvos, aí esses glorificados com os salvos de todas as eras, né, em Cristo ressuscitado, então ele recebe a imortalidade num abrir e fechar de olhos. Tanto os que morreram na ressurreição, Daniel 12, né, os que ressuscitaram ali, que morreram e ressuscitaram na ressurreição 12, 2, os que para a vida eterna ressuscita glorificado, não imortais. Eles só recebem imortalidade quando Cristo manifestar nas nuvens do céu e ressuscitar, que Cristo vai dizer, Isaías 26, versículo 19: despertai, despertai, vós que habitais no pó, e a terra lançará de si os mortos. Despertai e exultai, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai, despertai, vós que habitais no pó. Cristo fala lá das nuvens, e os salvos ressuscitam, que morreram em Cristo, e os anjos descem aqui, vai na sepultura, aonde foi sepultado o servo, a serva de Deus, e agora pega esses e leva a encontrar o Senhor nos ares. Os primeiros a saudar os ressuscitados em Cristo, na manhã da ressurreição, serão os anjos. E vai pegar que os anjos saberão os que serão salvos e aonde eles estão, qual a cidade, qual a sepultura, qual o local, qual o endereço do sepultamento deles. Os anjos sabem. Por quê? Por que os anjos sabem? Porque os anjos acompanhou o servo e a serva de Deus do começo da vida até o fim dela. E lá ele assinalou o lugar onde ele acompanhou e subiu para acompanhar o julgamento lá no céu. E ele sabe daquele que ele acompanhou aqui, se ele está salvo, foi aprovado ou não. Agora ele não sabe, mas saberá durante o julgamento, que ele vai acompanhar. É como os salvos, né, que vão acompanhar o julgamento e vai saber quem foi salvo da sua família, dos seus amigos, e quem não foi. A quem ele pregou, ensinou, orou, né, para aquela pessoa, e talvez pensava até que ia se salvar, mas não acompanhou a vida dele do princípio ao fim. E alguns não vão salvar, né, mas vai ficar sabendo, né? Então, por isso, vale a pena a gente identificar com a mensagem